A liberdade e o direito de ir e vir de todo cidadão é uma garantia constitucional nem sempre fácil de se concretizar. Em certas situações, há necessidade de se adaptar. Essa pesquisa do Laboratório de Mobilidade e Logística da UFSM Cachoeira do Sul, divulgada no início do ano, mostra que até 2020, 44% dos cachoeirenses se deslocava de carro. Devido às restrições, no período da pandemia, esse número caiu para 34%. E em 2022, subiu para 51%. 6% além do índice pré-pandêmico. Já em outra ponta, há os que dependem do transporte coletivo urbano. Até a pandemia, era 31% da população local. Caiu para 10% durante a pandemia. Só que, após este período, somente 19% dos habituais passageiros retornaram aos ônibus, 12% a menos que antes da pandemia. Muito dessa queda do uso dos ônibus se dá pela falta de qualidade na prestação do serviço. Durante muitas décadas, até o final dos anos 1990, o serviço prestado pela concessionária TNSG era considerado modelo. Havia renovação periódica da frota de ônibus, bom fluxo de passageiros e linhas bem servidas de horários. A fotografia desta situação mudou a partir de 1999, quando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a abertura de processo licitatório para a prestação do serviço. A partir daí, a estabilidade da Transporte Nossa Senhora das Graças, que sempre esteve à frente deste serviço, ficou comprometida. Com o passar dos anos, várias tentativas do município em abrir processo licitatório, inclusive com a participação da atual concessionária, foram frustradas, resultando para os usuários em uma prestação básica do serviço de transporte coletivo urbano com a estrutura já existente, veículos precários que frequentemente estragam e enxugamento de linhas e horários. Para grande parte dos usuários, sem outra alternativa de transporte, resta a resignação de, independentemente das condições do tempo, se submeter à espera nos pontos de ônibus. E para saber o grau de insatisfação desses usuários, basta circular pelos pontos de embarque. É uma pena, né? Tá bem precária a nossa empresa, né? É uma judiaria. O conforto é péssimo, né? Porque é cheio de manhã, assim, que não dá para se mexer, né? O ônibus muito lotado. Vem lotado. Que hora a senhora volta e vem para o centro de manhã? Eu venho às 7h30. Sempre cheio? Sempre cheio. Sempre lotado, sempre de pé. Eu que moro no Passo da Areia, que é o São Lourenço, só tem 3 vezes no dia. E eu acho que deveria ter mais vezes, porque as pessoas querem ir para fora, querem ir para casa, não tem ônibus, só às 6h15 da tarde. Vai às 8 da manhã, depois do meio-dia e 6h15 da tarde. Antes da pandemia tinha mais horário. Agora, depois da pandemia, tiraram todos os horários. Só tem esses 3. E aí, final de semana, domingo, não tem ônibus para nós lá. Horrível, horrível. A gente sofre na parada esperando o ônibus. Até meia hora, mais de meia hora a gente espera. Fim de semana nem se fala, né? É um horror. Espera muito tempo. Um horror de tempo. Hora e meia por aí. Qual é o bairro que a senhora mora? Moro na Quinta. Eles têm um horário, por exemplo, assim, passa às 5h30 o ônibus e depois você vai passar às 6h20. Não muito reservar, muito espaço. Muito espaço e muito cheio que vai o ônibus. Horrível. Isso é todos os dias? Todos os dias. Então a gente tem que correr, pegar esse das 5 que passa 5 aqui, que esse é o mais certinho, que passa 5h10. E depois ele demora muito tempo para passar. Uma das tantas reclamações faz alusão ao ônibus do bairro Noêmia, que passa pelo UFSM no meio da tarde. Aqui na Praça Honorato de Souza Santos, a gente vai embarcar neste ônibus, percorrer a linha e nossa equipe nos aguarda lá na UFSM para a gente mostrar para vocês um pouquinho da realidade dos passageiros. Embarco no coletivo e me acomodo na fileira do fundo para observar melhor o movimento, que mesmo contínuo não chega a lotar o ônibus. As passageiras que estão próximas a mim aceitam gravar e avaliar o serviço. A primeira pede para não ser identificada. Horário, demora. O ônibus não é bom, né? Não são bons, atrasa, quando quebra um outro custa vir.
A passagem é cara, o ônibus não é bom e alguns motoristas também não tratam todos muito bem, não. São estúpidos. Todo dia de manhã é uma tortura, né? Porque daí eu chego sempre atrasada no serviço. Nunca é um ponto certinho. Sempre gostei de ter o meu ponto. De manhã eu não consigo. Não tem O ônibus como. sempre atrasa. Sempre atrasa. Sábado é incrível. Era para ele passar lá às 6h30, ele passa 20 para 7, 15 para 7. Aí eu desço e eu tenho que correr para poder chegar no serviço. Outra coisa, o ônibus que era Santa Helena, que passava lá às 6h30, eles tiraram e colocaram pro Hotel União, que passa lá 20 para 7, 15 para 7, para quem pega 7 horas. É horrível, né? É em cima do laço. Em cima do laço. Sempre chega atrasado. Sempre chega atrasado. Tu usa ônibus fim de semana e dia de semana também? Direto, segunda a segunda. É? Qual é a tua principal dificuldade? Os horários, né? Os horários é difícil, mas é sempre eu espero. No máximo meia hora para mais. Quando não atrasa ou não quebra. Porque geralmente ele mais quebra do que atrasa, né? Esse que é o problema. E aí, descendo aqui no campus da UFSM, que o pessoal que já está no ônibus tem lotação acrescida da galera aqui da UFSM. Aliado a todas essas situações, um outro aspecto de reclamação por parte dos usuários é quanto ao preço das passagens, considerado elevado para a qualidade do serviço que está sendo prestado. Até novembro do ano passado, o preço das passagens em vigor era R$ 5,60. A partir da entrada em vigor de um subsídio do governo federal, o preço caiu para R$ 4,50. Só que esse valor vai durar somente até o mês de junho, quando então termina o benefício, ainda sem garantia de renovação por parte do governo federal, ainda que a prefeitura já tenha feito o pedido. A tendência, então, é que a passagem volte a custar R$ 5,60. Só que, aliado a isso, a ATNSG já protocolou na prefeitura e está sob análise o pedido de um novo reajuste para a passagem de ônibus, que poderá vir a custar R$ 6,27. Os usuários reclamam e aqueles que não têm outra alternativa continuam se submetendo ao sistema disponibilizado. Na outra ponta do sistema, a ATNSG mantém o serviço do jeito que consegue, sem novos investimentos, ao menos até que um processo licitatório seja finalizado, defina uma empresa vencedora e se os usuários cachoeirenses serão atendidos por outra empresa ou até mesmo pela ATNSG, que aí sim terá que investir e se adequar ao novo contrato de prestação de serviço que realmente atenda às necessidades da população.